Queridos amigos e amigas, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, do movimento de trabalhadores cristãos e do movimento de adolescentes e crianças, amigos e amigas, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras do Brasil, mas também de mais longe, da Itália, da Alemanha, da França, da Espanha e de Portugal. Estamos chegando ao 12º domingo do tempo do discipulado e da missão. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos, juntas, para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. 12ª semana do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão. A gente saúda quem está perto, quem está longe, quem está em outros países. Lembrando que essa é uma reflexão proposta pelo movimento de trabalhadores cristãos. É sempre bom lembrar que você acesse esse link pelo canal YouTube, porque lá você pode curtir e compartilhar. Então é sempre bom que a gente curta, que a gente dê um like, para que a gente divulgue mais entre as pessoas que nos rodeiam, que a gente possa fazer essa nossa reflexão chegar a mais trabalhadores e trabalhadoras. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. O Santo Evangelho que nós hoje vamos escutar é o Evangelho de Marcos, na altura do capítulo 4, os versos 35 a 41. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar
com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. O Senhor esteja com todos, todas vocês. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Ao cair da tarde, Jesus lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca, do modo como estava. E havia outras barcas com ele. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. As ondas se jogavam para dentro da barca, que estava a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto! Então o vento parou e houve grande calmaria. Jesus lhes disse: por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: mas quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. A gente leu essa boa nova na 10ª semana do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão. O que é que a gente sempre vem falando sobre que tempo é esse? É o tempo em que, tiradas as festividades, as solenidades, a gente volta para o ordinário de nossas vidas, de nossas comunidades, e tenta responder a algumas perguntas. Quem é Jesus? Qual é o seu projeto? O que é o reino de Deus? E qual é o meu projeto dentro do movimento de Jesus? Então, no decorrer destas semanas, a gente está fazendo isso. Semana passada, a gente descobriu a potência, a força, a energia que tem o reino de Deus. O reino de Deus é uma semente. Não cabe a gente se aperrear. A gente tem que plantar e a gente tem que colher. O resto é subterrâneo. Ela vai germinando coletivamente, com a bondade de Deus, com a força do Espírito Santo e com a nossa força coletiva. Então, veja que reino é esse, que tem a força de uma semente que vira uma árvore frondosa. Nessa semana, o nosso irmão teólogo, Padre José Bortolini, ele nos ajuda a refletir dessa obra aqui bonita, sobre roteiros homiléticos. Ele nos ajuda a refletir que, se no domingo passado a gente percebeu a força do reino de Deus, agora a gente, nesse domingo, vai perceber, vai refletir a força de Deus, do seu reino e a nossa força. Ou seja, como é que a força de Deus age em nós coletivamente. Como ela age na barca das nossas comunidades, na barca de nossas vidas, na barca que enfrenta os mares tão revoltos da conjuntura política, da vida comunitária, das nossas dificuldades e das nossas opressões enquanto classe trabalhadora. Então, como é que a gente se comporta diante disso, diante dessa caminhada, diante dessas reflexões? Para isso, é bom a gente relembrar não só o texto, mas o contexto. As primeiras comunidades animadas pelo Evangelho segundo Marcos, elas estavam começando a fraquejar, porque elas não estavam vendo mais tanta vantagem em estar neste projeto. O grupo estava diminuindo,
as várias opressões aumentando, e é ali que, nesse contexto, o texto de Marcos relembra a estas pessoas que o reino de Deus é como uma semente, que a gente planta e não tem que se preocupar com se vai germinar ou não. Deixa que a coletividade, que o ânimo da própria comunidade, que o Espírito Santo, que a força de Deus ajuda a gente a fazer germinar. Foi isso que a gente conversou semana passada. E é nesse contexto que o Evangelho de Marcos relembra esta página. Porque mesmo nos contextos de desânimo, há uma conjuntura que nos pede para passar para outra margem. Naqueles dias, ao cair da tarde, tudo isso, esse texto de Marcos é muito cheio de simbolismo. Ao cair da tarde, ao declinar do dia, ao término de uma missão, não é? Sem aquilo que nos ilumina, mesmo as escuras. Jesus disse, vamos passar para outra margem. A outra margem é preciso encontrar outras pessoas, o projeto é maior, nós temos que expandir, é preciso atravessar o mar e a gente ter coragem para isso. Parece-me que a primeira reflexão, quem sabe até a grande desse texto, para as nossas comunidades, para os nossos grupos, para os sindicatos, para os coletivos, para os partidos, aonde a gente estiver, para a sala de aula, aonde a gente estiver, vamos passar para outra margem. Mas já está caindo a tarde, já está escuro, vamos passar para outra margem. É preciso passar para outra margem. Ou como o padre Zezinho canta, é preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. Então a primeira mensagem é essa, Jesus diz para a sua comunidade, é preciso passar para outra margem. Em nossas comunidades, nos coletivos, nas pastorais, onde a gente está fazendo política, a gente está conversando sobre passar para outra margem, diante da conjuntura política que a gente vive. Há dias atrás eu conversava lá no sindicato onde eu faço parte. Mesmo com um governo democrático, a gente não tem avançado com as pautas sindicais, com as pautas da classe trabalhadora. Nós vamos ficar apenas assistindo a isso, felizes porque esse governo não é um governo fascista como o anterior, ou a gente vai passar para outra margem? Ou a gente vai continuar nas ruas exigindo direitos para a classe trabalhadora? Ou a gente vai dizer, não, a tarde já caiu, está tudo tranquilo, a gente não tem mais um governo de extrema-direita, a gente agora pode descansar. É preciso que a gente junte os nossos grupos e diga, não, vamos descansar não, vamos passar para outra margem. Exigir mais ainda. Exigir que um governo democrático, mas que na mão da centro-direita, que ele volte para as mãos da classe trabalhadora. Acho que se a gente pegar essa palavra de Jesus e trouxer para os nossos movimentos sociais e sindicais, a gente pode começar a pensar assim. Preciso que aonde a gente estiver, a gente comece a fazer a crítica e pedir para os nossos coletivos passarem para outra margem. Eu estou dizendo isso porque nos próximos dias, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, irá fazer várias plenárias com as centrais sindicais. Então, vamos pressionar os nossos sindicatos e movimentos e as nossas centrais sindicais para passarem para outra margem e fazerem essa crítica nesses encontros com o ministro do Trabalho. Mas o texto segue e nos anima mais ainda, né, em tempos de possível desânimo, nos anima mais ainda a refletir sobre ele, lembrando do que eu disse lá no comecinho. Se no domingo passado era a força de Deus, agora é a nossa força dentro do projeto de Deus que esse texto quer animar. Ora, parece que Jesus já está no barco e outros barcos acompanham. Outros barcos estão em volta.
A nossa barca nunca está sozinha. Existem outras barcas em volta. Existem barcas de gente que quer sim caminhar com a gente. E como é que a gente está dialogando com essas outras barcas? Com as barcas contrárias, com as barcas que caminham no mesmo rumo que a gente. Existem outras barcas nesse mar. A gente não está sozinho. Dentro de uma conjuntura desafiadora, a gente não está sozinho. Existem outras barcas. E acontece uma coisa que nem parece nos outros evangelhos, que é uma coisa de costume. Tem um mar revolto no lago de Genezaré. Mas o vento começa a ficar impetuoso, o mar começa a dar reviravolta, e os discípulos começam a se assustar dentro desse barco, a água entrando no barco, eles tentando salvar a própria vida. E para eles a cena, o que eles veem, mais do que o que é que acontece, é o que eles veem, é Jesus na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. Ora, a barca da gente tá no mar revolto. E muitas vezes nos nossos projetos comunitários e coletivos, a gente tem a grande tentação de achar que Jesus está na parte de trás do nosso projeto e não na frente. E o pior de tudo, está na parte de trás dormindo, não está ouvindo a gente. Essa é uma das primeiras tentações que as nossas comunidades têm quando o vento começa a ficar impetuoso. A gente vai dizendo o tempo todo que o projeto é de Deus, que o reino é de Deus, que ele está com a gente. Aí no primeiro vento impetuoso, aí na nossa comunidade, aí a briga começa, aí a confusão começa, aí quem quer ter poder, quem não quer ter poder, e está difícil, e aquela formação que a gente ia fazer não vinga, e o trabalho de base está dando para trás, e o que é que a gente faz? E aí a gente parece pensar que Jesus está na parte de trás do projeto, dormindo, né? Com um travesseiro ainda mais, que é para ser mais descansado possível. E o texto bíblico diz, não, Jesus não está dormindo. É porque a gente esquece que o impulso foi dele. Quem disse que era para pegar a barca e a gente ir para outra margem foi ele. Ele não está dormindo. Mas ele acolhe até a nossa revolta. Ele acolhe até a nossa revolta. Talvez a gente pudesse pensar, ele até se anima com a nossa revolta. Como aquela chargezinha que o Enfio fazia da Graúna, que perguntava assim, você já se indignou hoje? Tinha sempre essa mensagenzinha da chargezinha da Graúna que o Enfio dizia. Então, veja, era uma mensagem de indignação. E esta indignação agora se volta para o próprio Jesus. E eles dizem, mestre, não te importa que estejamos perecendo? Muitas vezes a gente pensa assim, mas se o projeto é de Deus, a gente só define. Como é isso? E o texto de Marcos, com 4 milagres ou 4 sinais que vão se seguir, o primeiro é esse, ele mostra que Jesus se levanta e diz, silêncio, cala-te, e o mar acalma. Ora, o nosso irmão Bortolini, ele lembra uma coisa, esse sinal de acalmar o vento e o mar no Antigo Testamento é prerrogativa de Deus. É Deus quem acalma o mar. É Deus quem acalma o vento impetuoso. Então, com isso, Marcos responde quem é Jesus para a gente. Jesus é Deus. Em Jesus, Deus age. Deus transforma. Ou seja, no projeto de Jesus, Deus caminha com a gente. Deus age. E a sua força acalma os ventos impetuosos que começam a balançar as nossas barcas.
E eu não estou fazendo um discurso individual, não, tá? Nesse processo religioso que aí fora está, que diz, não, Deus vai acalmar a minha barca dos meus sofrimentos. Não. A barca é coletiva. Jesus está dizendo que os discípulos entraram na barca. Não é uma realidade pessoal entre Jesus e Pedro, Jesus e João. Não. É uma barca coletiva. Nas nossas caminhadas, nos nossos coletivos, nos nossos movimentos, a gente pode dizer para Jesus, Jesus, a gente está perecendo, ajuda-nos. E essa é a resposta que Marcos dá. Em Jesus, Deus age, e em nós, Jesus, Deus, o seu projeto, o reino, vão agir. Então, repito pela terceira vez, se no domingo passado era a força de Deus, era a força do reino de Deus, agora nessa semana a gente vai descobrir aonde a força de Deus age. Age em Jesus e age em nós. E Jesus devolve a indignação para a gente. Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Quer dizer, para caminhar nos nossos projetos. E a gente sabe, porque no fundo, a consciência de classe, ela ajudou a gente a entender isso. Não é só a conjuntura, aquilo que a gente está vendo, mas há uma utopia, há um esperançar que anima a gente. Porque só se fosse o nosso cenário político, a gente já tinha parado. Então a gente sabe que é uma causa de fé mesmo. Lutar pela classe trabalhadora é uma causa de fé. Veja o que aconteceu nos últimos dias. Quantas mulheres foram para as ruas? Apoiadas por companheiros. Mas quantas mulheres tomaram as ruas? Contra uma PL que as criminalizava, mesmo depois de vítimas. Eu repito o que eu disse no domingo passado. Não é uma discussão sobre aborto, isso é muito mais complexo e a gente precisa ouvir as várias vozes das mulheres para a gente poder chegar em algum caminho. Mas nesse momento a gente tem que lutar contra a criminalização do corpo da mulher. E as mulheres foram para a rua. E as mulheres agiram. Em meio a um vento impetuoso, elas colocaram a barca no mar e seguiram. Esse exemplo de fé, que a gente traduz por coragem, por força, por caminhos de libertação, são muito simbólicos para a gente. São muito fortes. E até aproveito para dizer uma coisa, duas companheiras, ouvindo a nossa reflexão semana passada, elas mandaram mensagem para mim, porque eu dizia, a gente tem que ouvir não os homens, não os parlamentares, não o discurso patriarcal, mas as mulheres parlamentares. E elas me diziam assim, nem todas as mulheres, porque existem parlamentares que assumiram o discurso machista da ultradireita. Então, nem todas as mulheres. Ou seja, essas duas companheiras, uma se chama Veri e a outra Leuzina, elas me diziam que, mesmo nessa pauta, a gente não pode abrir mão da consciência de classe. A gente tem que ouvir as mulheres parlamentares que vêm da classe trabalhadora. Elas me lembravam isso. Veja o quanto essa reflexão que a gente faz não é minha para vocês, é diálogo constante. E elas me lembravam, a gente não pode abrir mão da consciência de classe. A gente está falando de mulher, mas da mulher trabalhadora, da mulher negra, da mulher periférica, da mulher que está no sindicato, que está no partido político, que está na pastoral. É dessa mulher que a gente está falando. Não da mulher que representa os projetos da ultradireita. Então, Veri e Leuzina, obrigado pelo acordar, né? É nesse texto que a gente segue com essa reflexão.
A força de Deus age aonde? Age em nós. Primeiro, fazendo a gente ir para outra margem. Segundo, fazendo a gente se indignar diante dos ventos, mas sem esquecer que Jesus está na barca e nunca achar que ele está atrás dormindo. Desconfiar que ele está com a gente, caminhando com a gente. E percebendo quando ele nos convoca. Vamos deixar de medo. Vamos ter fé. E a pergunta segue. O texto bíblico de hoje, felizmente, termina com uma pergunta, para a gente continuar respondendo, porque a gente vai ter que respondê-la nos nossos grupos e nos nossos projetos durante a vida inteira. Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é Jesus? Perguntando quem é Jesus, a gente está perguntando constantemente se a gente está nesse projeto, se a gente está nessa fileira. É isso que a gente tem que ir se perguntando. A gente, então, nesse texto e nessa reflexão de força, de coragem, a gente precisa continuar acompanhando todas as companheiras, todas as mulheres, na luta contra a criminalização de seus corpos. Porque a luta não terminou, né? Eles recuaram. Mas a gente sabe como esse presidente da Câmara é. No calar da noite, usar o termo do texto bíblico, ao cair da tarde, ele pode soprar um vento pesado. Ele pode querer votar qualquer projeto que criminalize mulheres. A gente vai ter que continuar nas ruas apoiando as nossas irmãs, amigas e companheiras. E junto a isso, a gente continua manifestando a nossa solidariedade a todos os educadores, a todas as educadoras do ensino superior, dos institutos federais, que continuam nas várias assembleias para decidir se mantém a greve, se não mantém a greve. A gente tem que se colocar em solidariedade a estas pessoas. Nos últimos dias aqui em Recife, o MTC e o Grito dos Excluídos fizeram um pré-grito, um ato de apoio aos professores e professoras dos institutos federais. A gente deve continuar fazendo isso nas nossas comunidades. Vamos concluir o nosso texto. Enquanto eu lia esse texto sobre o medo, sobre o mar, eu lembrei aqui de uma poesia, oração de João da Cruz, aquele místico, né? Aquele lindo místico que lembra da noite escura. Ele via os seus momentos difíceis como a noite escura. E faz uma pergunta a Deus, a Jesus, parecida com a que os discípulos fizeram. Né? Os discípulos estavam dizendo, Senhor, tu não te importas com a gente? E ele pergunta, onde te escondeste? Vamos concluir com essa poesia humana, visceral, essa poesia de socorro, que as nossas comunidades, de vez em quando, precisam fazer. Mas, para concluir, lembrando que durante a semana toda, a gente tem que refletir aonde a força de Deus age. E ela age em nós e nas nossas comunidades. Onde te escondestes? Uma poesia do cristianismo, do místico João da Cruz. Era um frade carmelita. Onde é que te escondestes, amado, e me deixastes com gemido? Como um cervo fugiste, havendo-me ferido. Saí por ti clamando, e eras já ido. Pastores que subirdes além pelas malhadas ao outeiro, se porventura virdes aquele a quem mais quero, dizei-lhe que adoeço, peno e morro. Buscando meus amores, irei por entre montes e ribeiras. Não colherei as flores, não temerei as feras,
e passarei os fortes e fronteiras. João da Cruz é o místico que chama a Jesus de amado. E sempre dizia na mata, se vires aquele a quem eu amo, diga que sofro e gemo de saudades dele. É a mesma vontade que os discípulos tiveram de clamar naquele dia. Pode ser a nossa oração coletiva, sempre que a gente, em algum momento, desanimar. Aonde estás, Deus? Aonde te escondes? Revela teu amor para a gente, porque a gente quer que a tua força haja sempre em nós. E a gente continue agindo nesse mundo em teu nome. Uma boa semana, gente. Muita saúde e muita paz. Chama acender nos mandou, de Deus o Espírito nos consagrou, a proclamar o seu reino enviou. O escravizado mandou libertar, e o novo tempo nos manda anunciar. Foi pão e vinho que ele tomou, naquela ceia, banquete do amor. É sua vida a nos entregar, pra nossa vida também se doar. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Jesus, enlargueço meu peito, seguindo a Cristo eu me alegro em seu reino. E no amor de Jesus mais profundo, abraço a todos os pobres do mundo. A natureza está se extinguindo, desmatamento e poluição. É alarmante o grito que ouvimos, tarefa urgente pra todo cristão. Chama acender nos mandou. Um dia eu vou ver meu sonho explodir, sonho de Deus vou cantar e curtir. Vou ver o povo só vão partilhar, numa só taça beber e brindar. Quando a justiça reinar nesta terra e o amor for a lei que impera, vai se acabar toda vil exclusão, vai ser global com fraternização. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação
da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.